Fernando Paes já está conosco aqui ao telefone. Doutor Fernando, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado aí por estar conosco, tá bom, doutor Fernando? Olá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês e discutir um assunto que impacta, é importante para todos nós. Perfeitamente. Bom, essa questão, né, do vazamento de mais de 11 milhões de chaves de Pix, né? Ou seja, o Banco Central informou já que essas chaves elas estavam, portanto, ali à disposição, portanto, da Justiça quando tem que bloquear alguma conta, enfim, uma série de questões. E esses dados, portanto, foram vazados. A questão é justamente essa. Quem tem, portanto, Pix, de alguma forma, tem que se preocupar com este vazamento? Tem que tomar algum tipo de providência ou não, doutor Fernando? Olha, de fato, isso causa, esse vazamento, assim como todos os outros, causa uma preocupação muito grande, mas o fato de que, né, o sistema que fazia essas buscas judiciais para diversos motivos, né, para buscar informações financeiras, informações para execução, enfim, são dados extremamente sensíveis e esse banco de dados é extremamente atualizado, né? Então, assim, há uma preocupação muito grande nesses vazamentos, mesmo que, eventualmente, quando a gente veja que não há a informação de senhas ou outros dados de acesso, muitos criminosos eles podem utilizar essas informações para justamente a prática de golpes, né? Ou seja, quando os criminosos entram em contato com as vítimas, um dos fatores que acaba ajudando no cometimento desse crime, do golpe, e também no convencimento da vítima, é a veracidade, ou as informações acuradas, né, muito verdadeiras. Então, a vítima ela recebe ali uma mensagem numa rede social, no WhatsApp ou por e-mail, com o nome completo, com informações de dados cadastrais como documentos, endereço está correto, e às vezes até a chave Pix ali correta, e ela pode ser induzida a acreditar que trata-se de uma mensagem verdadeira. Então temos que nos preocupar, assim como infelizmente esse não foi o primeiro, talvez não, provavelmente, né, muito provavelmente não vai ser o último caso de vazamento de informações. Então, assim, há uma preocupação muito grande e nós devemos redobrar, né, não só a partir de agora, mas como sempre, continuar fazendo isso, redobrar qualquer mensagem que vier pedindo valores, dinheiro, pagamentos, dados pessoais, e sempre, no menor sinal de dúvida, não fazer com isso, não fazer, né, o procedimento ali, não fazer o que aquele usuário, aquela pessoa, aquela suposta pessoa está fazendo. Perfeitamente. Bom, evidentemente que a pessoa tem que estar realmente muito atenta, né? Uma vez que ela que de fato ela passa o Pix, né? Ou seja, ela tem ali o seu compromisso, então encaminha, portanto, aí o Pix. Quer dizer, com esse vazamento, tem como, no caso aí, quem de alguma forma pode se aproveitar, portanto, dessa situação, e ela própria, caso venha a descobrir outros dados, ela própria entrar na conta de quem tem, portanto, ali as suas reservas e fazer essa operação, doutor Fernando? Somente com a informação, né, de acordo com, na maioria dos casos que a gente tem tido acesso de vazamentos, em tese, quando há um vazamento assim, a informação que é compartilhada, por exemplo, é a chave Pix, demais informações até como RG, CPF, outros dados de acesso. Mas se não tiver os dados das credenciais de acesso, ou seja, o login, a senha, muitas vezes uma senha que é gerada no aplicativo, um código ali de acesso, se ele não tiver essas informações, ele em tese não consegue entrar na conta também. Ocorre que a gente tem que tomar cuidado, porque os criminosos, às vezes, eles tentam acessar as nossas contas, depois eles pegam primeiro essas informações, entram em contato conosco fingindo ser alguém do banco, fingindo ser uma empresa. Há uma prática, por exemplo, que esses golpistas, eles possuem até uma central de atendimento, né? Eles fingem ser um atendente de um banco, entram em contato e falam, por exemplo, olha só, há um pagamento aqui pendente, um pagamento que foi autorizado, o senhor autorizou? O senhor autorizou? Não, então eu preciso fazer um procedimento. Chegam até a acessar remotamente o computador ou o celular da vítima para poder fazer isso. Então, mas qual que é a preocupação nesses casos? Que as informações sendo verdadeiras e atualizadas,
muitas vezes a vítima ela acredita, né, que por receber essas informações trata-se de algo verdadeiro. Então, acessar diretamente só com essas informações, não, mas nada impede também que os criminosos eles unam esses bancos de dados de diversos vazamentos, de diversas fontes, para conseguir informações mais acuradas e práticas de golpes mais objetivas também. Bom, esse banco de dados, segundo o CNJ, pertence, portanto, aí ao Cisbajude, como o senhor muito bem pontuou, né, que é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, ou seja, vamos imaginar aqui empresas ou pessoa jurídica, algo, portanto, nesse sentido. Mas mesmo assim tem que estar o alerta aí para ter o cuidado, não é, doutor Roberto? Não, sem dúvida. O fato de ter um vazamento diretamente, né, ocorrido com esses dados, não quer dizer obrigatoriamente que todo mundo vai cair no golpe, que todo mundo vai ser vítima de um golpe nesse sentido. Ocorrem essas questões, às vezes o criminoso ele pega uma informação num vazamento, ele pega uma outra informação no vazamento, e a gente está falando, por exemplo, de contas bancárias, né? Mas o criminoso, às vezes, ele tenta entrar no e-mail, por exemplo, da pessoa, para justamente tentar essas outras credenciais de acesso. Então, assim, a preocupação, e não somente por esse caso pontual, mas de todos os casos que aconteceram, nós estamos no momento, vejam só, que os nossos dados, a gente já perdeu o controle sobre os nossos dados. Muitos deles sendo vendidos na internet por maiores e menores valores. Tem criminoso que, infelizmente, chega a vender, consegue ter acesso a documentos, fotos de documentos, RG, CPF, e vende esses produtos. Então, assim, o mapa do crime é muito grande. O que exige, e agora eu não falo assim de questão de lei, de obrigações, de proteção, mas existe uma responsabilidade muito grande nossa, né? E é claro que assim, todas as empresas precisam guardar os nossos dados, têm essas obrigações. Nós temos a LGPD, que trata da proteção de dados pessoais, mas nós temos uma obrigação muito grande de tomar um cuidado cada vez maior. Porque os criminosos, eles sabem como aplicar um golpe, o que falar, diferentes faixas etárias com diferentes abordagens, muitos golpes agora com aposentados, por exemplo, pessoas que não têm um manejo confortável de tecnologia, de celular, de identificação facial, de tirar foto, e acabam caindo, né, todas as idades, todas as faixas etárias com diferentes tipos de golpes. Então, assim, essa preocupação agora ela não é dobrada, triplicada. Nós temos que parar e ter uma cultura de segurança digital muito robusta, porque a quantidade de crimes não diminui. A quantidade de crimes tem aumentado e estamos num caos no momento. E nós temos leis que protegem a nós, protegem as vítimas, né, de crimes cibernéticos. As forças de segurança são extremamente competentes, mas a quantidade de crimes acaba se tornando algo assim impossível de ser controlado. Agora, doutor Fernando, até que ponto, no caso, os bancos ficam comprometidos? Suponhamos que está tendo esse anúncio, esse aviso desse vazamento de dados. Suponhamos que alguém, de alguma forma, acabe sendo atacado por essas quadrilhas e, evidentemente, perdendo, portanto, ali valores. Até que ponto o banco fica responsabilizado por conta deste ataque? Quer dizer, primeiro tem que provar se os dados dessa pessoa estavam, portanto, nesse conjunto aqui de 11 milhões. Enfim, como é que funcionaria essa situação? É uma ponderação extremamente importante, algo que tem sido discutido, e existem muitas discussões hoje no judiciário a respeito disso. Veja, há um entendimento, né, recente de tribunais superiores de que para que seja considerado, né, para que seja identificado, considerado um dano material, um dano moral em relação ao vazamento de dados, é necessário que realmente haja algo ali, algo a ser provado e demonstrado que tenha sido originado, causado em decorrência desse vazamento. O simples vazamento de dados, em tese, não, isso de acordo com os entendimentos recentes, não geraria dano moral, simples vazamento. Então, se a vítima ela identificar que os seus dados foram utilizados indevidamente para a prática de um golpe, ela precisa de alguma maneira, e aí está o desafio,
comprovar que aqueles dados foram utilizados indevidamente em razão de um vazamento daquela empresa, daquele banco. Ele precisa fazer esse nexo de responsabilidade, porque hoje o criminoso ele pode, por exemplo, ele pode pegar esses dados de diferentes fontes, ele pode comprar na internet, né? Podem ocorrer vazamentos de várias outras plataformas, bancos de dados. Então, para a caracterização de um dano moral e também de um eventual dano material, é necessário fazer essa ligação. Eu vou dar um exemplo, né, como é possível fazer essa ligação. Houve um vazamento de dados por uma instituição financeira, que ela teve um vazamento de dados e um dia ela fez essa comunicação 30 dias depois, somente para os usuários. Mas no dia após que houve o vazamento, uma das pessoas que possuía uma conta nessa instituição financeira teve um acesso indevido na sua conta. O criminoso conseguiu acessar e também conseguiu fazer uma compra utilizando o cartão de crédito. Então há uma ligação, porque exatamente no dia seguinte ao vazamento de dados, houve um acesso indevido dessas contas. Então há ao menos uma razão, um nexo aparente de causalidade nesse sentido. Então, mas é muito importante, quando você identificar que caiu no golpe, produzir o máximo possível de provas, verificar o máximo possível de informações, porque às vezes alguma informação que o criminoso ele utilizou, ele passou, pode ser que só exista em determinado banco de dados, em determinada empresa, e isso poderia ajudar nessa questão. Então é uma discussão extremamente importante que ainda está sendo realizada, levada nos tribunais, e precisamos, né, adequar a lei a essas questões objetivas de responsabilidade. Perfeitamente. Bom, de forma imediata, trocar senha não seria o caso, ou seja, a senha do Pix, ou não há essa necessidade? Trocar senha de banco, de rede social, de e-mail, sempre é bom. Sempre é extremamente importante, na verdade, tem que se tornar uma cultura, porque às vezes a gente usa a mesma senha para todos os lugares, ou a gente usa algo que a gente já conversou, né? A gente vem conversando, por anos a gente vem ouvindo falar sobre isso, sobre troca de senha, é extremamente importante. E temos que ser, porque se em alguns outros bancos de dados é vazado, por exemplo, o meu e-mail e a minha senha. Num outro banco de dados, às vezes só vaza o meu e-mail de uma outra plataforma. O criminoso, ele cruza essas informações e ele acaba, por exemplo, conseguindo pegar a senha em um lugar e outros dados em outro banco de dados. Então, trocar senha, usar dupla autenticação, autenticação em 2 fatores, é quando eu instalo, por exemplo, um aplicativo, ou eu configuro lá no site para me enviar uma segunda senha, por exemplo, para o meu celular. Todas as informações, não existe nada 100% seguro, mas cada configuração de segurança que eu faço vai diminuindo a possibilidade de algo acontecer. Então é extremamente importante como cultura. Se eu identifiquei que algo foi vazado ou não, isso deve ocorrer sempre. Perfeito. Doutor Fernando Pérez, foi um prazer realizar essa entrevista com o senhor. Queremos aqui agradecer pela atenção, tá bom, doutor Fernando? Poxa, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar todos com vocês e de estar com todos vocês e discutir sobre isso que acaba se tornando parte do nosso dia a dia, né? Muito obrigado. Obrigado também ao senhor. Até uma próxima, doutor Fernando. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bem, tchau. Bem, são 14h54 agora no horário de Brasília. Deixa eu trazer aqui a participação do Thiago Gomide, que a Justiça de São Paulo negou indenização a uma influencer que se ofendeu por crítica genérica. Vamos acompanhar. A discussão sobre limites da liberdade de expressão nas redes sociais está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Recentemente, a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo analisou um caso envolvendo uma influenciadora digital que buscava indenização por danos morais e prejuízos econômicos após uma publicação feita por outra profissional do mesmo meio. A autora da ação alegou que a postagem dava a entender que a estratégia de divulgação de produtos seria fraudulenta ao mostrar um vídeo com supostos lucros associados a plataformas digitais. No entanto, o painel exibido era de uma plataforma diferente daquela que ela utilizava, o que levantou dúvidas sobre a veracidade da acusação. No entanto, o tribunal entendeu que não houve referência direta à influenciadora nem exposição clara da identidade.
Segundo a relatora, desembargadora Fátima Cristina Rupert Mazo, a publicação expressava uma opinião genérica sobre o mercado de marketing digital dentro dos limites da crítica permitida, sem configurar dano moral ou prejuízo comercial. O advogado especialista em direito constitucional Antônio Machado explica a importância do equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da honra individual nas redes sociais. Ele ressalta que a liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição, mas não é absoluto. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais mais desafiados pela modernidade, porque com as redes sociais, com a tecnologia, o que pode significar a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de expressão da arte e aquilo que pode, de alguma maneira, ser transformado em ilícito. Quando, por exemplo, eu tenho a garantia da liberdade de expressão, eu tenho o direito de criticar, eu tenho o direito até de falar mal. Agora, uma coisa é certa, todo aquele que é ofendido diretamente, ele vai ter o direito à indenização e isso, inclusive, pode significar crime contra a honra. Então, o limite da liberdade de expressão, por exemplo, é a ofensa de outros direitos que estão presentes na nossa Constituição. O advogado especialista em direito digital Fernando Pérez lembra dos desafios da moderação de conteúdos nas plataformas virtuais e a responsabilidade dos usuários. O principal desafio nessa discussão é a quantidade de publicações que são feitas, não só no Brasil, mas no mundo todo, e também definir o que pode ou o que não pode, porque a lei ela é ampla e ela não trata disso especificamente. Por exemplo, quando alguém ofende a honra de uma outra pessoa, um crime contra a honra, é difícil você dar um juízo de valor, se não por um próprio julgador, como um magistrado, numa ação judicial, onde há oportunidade de defesa, por exemplo. Então, existem diversas questões que estão ainda sendo analisadas, temos uma legislação, mas ainda discussão nos tribunais. Os especialistas consideram que a discussão é importante porque, mesmo no espaço aberto e democrático, há limites para o que pode ser dito sem ferir direitos de outras pessoas. Com o crescimento das redes sociais, entender esses limites é fundamental para evitar conflitos e garantir que as críticas sejam feitas com responsabilidade. Rádio Justiça, de Brasília, Tiago Gomide. Muito obrigado, Gomide. São 14h57. O Justiça na Tarde sai agora para o intervalo. Volta em instantes, já com o debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.